Eu vou compartilhar o texto com vocês. Bom, então, né, o texto que eu compartilhei com vocês já na aula passada, desde o início, né, eu passei, dividi o texto com vocês, e a gente vai dar sequência. Professora, você se mutou sem querer, professora. Não tô ouvindo você, não. Eu também não tô ouvindo, não. Desculpa, obrigada por me avisar. Acho que eu bati realmente aqui sem perceber. Deixa eu voltar, então. Bom, então a gente vai pensar nessa ideia de que o Ocidente inventou o Oriente, tá certo? Primeiro, né, essa ideia de Oriente e Ocidente, né? Isso tem a ver com a ideia dos pontos cardeais, né? Os primeiros os pontos fundamentais aí que ajudaram, né, nesses processos de localização na superfície da Terra, que também auxiliaram nos processos das grandes navegações. E essa ideia de Oriente e Ocidente, ela é usada, tem registros do uso feito desde o século III a.C. Então, assim, na questão de localização, né, Oriente e Ocidente, ela não é uma novidade ali que surge com com as grandes navegações, né? O Império Romano já separava, né, o território que ele conquistou e agregou através aí organizava, separava com essa ideia de Oriente e Ocidente, tá? Bom, só que assim, essa ideia, né, de essa utilização com mais frequência, né, ela tomou forma realmente durante as navegações, né, entre os séculos XV e XVI. Só que assim, pessoal, é uma coisa importante para a gente entender. Na verdade, toda a ciência cartográfica, né, a cartografia, ela se desenvolveu bastante durante as grandes navegações, né, porque naquele momento, a gente não tinha, né, não existia satélite, então, para fazer mapa, a gente tinha que visitar o lugar, né? Tanto que se vocês fizerem uma pesquisa rápida e procurar mapas anteriores, mapa do mundo, que são de períodos anteriores ao século XV, anteriores ao período dos descobrimentos, vocês vão ver que, por exemplo, a América não está representada. Porque se fazia o mapa não sabia da existência dessa terra, não tinha como ele desenhar o mapa, certo? Porque não tinham outros mecanismos naquele momento. Então, tem mapas muito interessantes para a gente observar, digamos assim, faltando pedaços do que a gente hoje conhece. Justamente por isso, que para poder fazer o mapa, você tinha que conhecer o local, você tinha que chegar no lugar para poder fazer o mapa. Então, o período das grandes navegações, aí, dos descobrimentos, ajudou bastante nesse processo, né? Porque quando os europeus chegavam num território que eles desconheciam, uma das coisas que eles faziam era mapear aquela região. Então, realmente fazia um grande trabalho de campo, né? Ia visitando parte por parte do território para poder representar esse território depois no mapa. Assim. Sim? Qualquer coisa vocês vão interrompendo e perguntando, tá, gente?
Vamos ver aqui. Foi em 1596, então, aí, ao final do século XV, final do século, não, que o cartógrafo e matemático belga, chamado Gerard Kremer, mas que ficou conhecido como Mercator, elaborou na Europa, na porção central e superior dele, né? Aí a gente vai ver, né, de conhecimento de todos, que se a gente fosse aproximar o formato do planeta Terra algum sólido geométrico, a gente iria se aproximar aí do que é uma esfera, né? Então, a Terra é arredondada. Porém, quando a gente quer representar uma coisa que é arredondada numa superfície 2D, né, ou seja, numa folha de papel, a gente tem um problema geométrico aí, né? Existe uma série de complicações. Então, tem algumas maneiras de representar a Terra, e uma delas é a que o Mercator criou, tá? Porém, quando a gente pensa no período em que ele cria esse jeito de representar a Terra, a gente vai descobrir algumas intencionalidades, né? Porque, assim, vamos pensar comigo. A gente está falando de uma coisa arredondada. Vamos pensar numa bola de futebol. Dá para eu falar onde é o meio da bola de futebol? Não. Não, né? Porque é uma coisa arredondada e ela não tem um ponto assim, aqui, exatamente esse ponto aqui é o meio, né, da bola de futebol. A mesma coisa a gente consegue pensar no formato do planeta Terra. Não tem, se a gente está falando que ele é arredondado, a gente está falando não, né? A gente sabe que ele é arredondado, também não tem como eu falar onde é o meio da Terra, né? Aqui, exatamente esse pontinho é o meio do planeta. Não dá para fazer isso. Mas, quando o Mercator faz o mapa, ele é um lugar para ser o meio da Terra, para ser a parte central de um mapa. E aí eu vou compartilhar esse mapa com vocês agora. Espera aí, para vocês entenderem o que eu estou falando. Espera aí. Acho que eu escolhi a coisa errada para mostrar para vocês. Espera aí. Vou tentar um outro. Acho que eu vou fazer o seguinte. Espera aí. Aqui. Começando a aparecer para vocês. Pronto. Abstraiam que eu não estou conseguindo abrir da melhor maneira para esse mapa aqui, ó, onde está, né, América, Europa, Ásia, Oceania e África, e a Antártida aqui na parte sul. Esse mapa, meu Deus, fiz coisa errada. Pera, voltando. Aqui é uma projeção, a projeção de Mercator, tá? Esse mapa aqui é o mapa pensado por Mercator.
aí, a gente estava falando que não existe meio da Terra. No entanto, quando a gente olha no mapa, indicar onde é o meio do mapa, gente, vocês estão comigo? Na América? Ó, esse mapinha aqui que eu estou tentando mostrar, que não está rolando, talvez. Deixa eu ver se tem outro aqui que dá para ser maior, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Espera aí, gente. Deixa eu ver se eu trocando o mapa, vocês vão entender o que eu estou tentando mostrar para vocês. Só um minutinho. Enquanto isso, pensem aí nessa ideia. Onde é que é o meio de uma coisa plana? Compartilha. Vamos ver. Porque essa imagem aqui também não está muito legal. Vocês estão vendo esse mapinha novo aqui que eu estou compartilhando? Sim, Sim, mas pra mim tá bem pequeno. pra mim Tá também. bem pequeno, né? Ai, meu Deus. Queria tanto arrumar um mapinha legal para vocês verem. Mas, professor, dá pra dar zoom. A professora está Professor, apanhando para só dá fazer pra dar isso. zoom. Ai, peraí. Deixa eu tentar uma coisa aqui. Ai, gente, desculpa pelos problemas técnicos. Nesse primeiro momento, deixa eu tentar uma coisa aqui, ver se dá certo. Eu vou mudar a pergunta, enquanto eu estou arrumando o mapa para vocês verem, eu vou mudar a pergunta. Imaginem que vocês estão aí com uma folha de papel sulfite ou uma folha do caderno. Como é que vocês fazem para mostrar onde é o meio dessa folha? Ou como vocês sabem onde é o meio da folha? Não sei. Eu acho que eu pegaria uma folha e pegaria as pontas e cruzaria elas para encontrar o meio. É uma boa solução. Gostei. Ah, computador, me ajuda. Nada está dando certo hoje. E o meu computador está com preguiça, parece, de trabalhar. Aí danou Ele ainda não acordou. você, né? Ele ainda não acordou, é verdade. Ele pensa que ainda é domingo.
Bom, deixa eu ver se isso funciona. Pera lá. O que eu tentei fazer aqui, vamos ver se vai dar certo. Pessoal, vocês sabem quem é Family Games? É o Vocês Emanuel, sabem se é, prof. o, Emanuel. é o Emanuel? Vamos lá. Vamos ver se agora fica um pouquinho maior para vocês verem. Melhorou pelo menos um pouquinho, gente? Melhorou, prof. Agora tá Melhorou? bom. Melhor agora. Ah, beleza. Então vamos lá, ó. Vamos lá. Então, tá identificado aí os continentes. Se fosse para vocês me apontar tá o meio desse mapa, o que vocês falariam para mim? Oi? Repetindo. Vocês estão olhando o mapa que eu tô compartilhando. Estão aí, né, representados os continentes, certo? Para vocês, que continente está no meio do mapa? Vocês O conseguem continente me africano. falar? Tá travando, mas ela perguntou, tá ouvindo agora, Kelly? Tá ruim aí de acompanhar? Tá travando, mas deu pra entender a pergunta. Alô? Tá. No meio. Não? Então vamos voltar com a ideia da hegemonia. Lembra esse período? A Europa. Bom, pensou em representar a Terra, ele era belga, certo? Então ele era nativo de um país, né? Então ele estava Tá com essa travando. Tá travando. A professora Não entendi não dá nada pra desde entender hegemonia. nada. ideia de É que, verdade. né, essa lógica da hegemonia, lembra? Então, pessoal, eu vou tentar trocar a internet aqui. Só um minutinho.
Pessoal? Pessoal? Vocês estão Oi. me ouvindo agora? Sim. Se travar de novo, vocês me avisam, tá bom? Eu troquei aqui a internet, vamos ver se agora vai. Bom, voltando. Na verdade, então, quando ele pensou em desenhar o mapa do mundo, pensando nessa ideia de que a Europa, né, era a parte do mundo aí mais relevante, mais importante, o que ele fez? Na hora de desenhar o mapa, ele colocou a Europa bem na porção central. Então, assim, a gente pode falar que está alinhado com a África aqui, certo? Então, dá para falar que está no meio também. Mas a diferença é que ele colocou a Europa mais ao alto, né? Mais para o norte, vamos dizer assim. E aí, a Europa ficou no centro e na parte mais alta do mapa. E aí, o que ele quis dizer com isso? Quando ele coloca a Europa no centro e na parte mais ao norte, na parte mais alta, o que será que ele quis passar para a gente? Qual que era a ideia dele ao representar a Europa desse jeito? Porque lembra, o planeta, no planeta Terra, não tem um ponto que é ali, ó, aqui é o meio da Terra. Então, ele escolheu isso, certo? Foi uma escolha. Quando ele escolhe fazer isso, representar a Europa no meio e no alto, o que será que ele está querendo dizer com isso? Que a Europa é o centro. A Europa é o centro. O que mais que dá para a gente interpretar a partir dessa ideia de que ele escolheu colocar a Europa no meio e no alto do mapa? Vamos pensar, ó, vamos usar uma outra estratégia. Vamos pensar no pódio. Sabe, lá na Olimpíada, por exemplo, quando os atletas vão receber as medalhas? O pódio não tem alturas diferentes? Geralmente, quem está no ponto mais alto do pódio é o cara que está recebendo a medalha de ouro, certo? Quem recebe a medalha de ouro é porque teve lá um melhor desempenho, ele foi melhor naquele esporte do que os demais, certo? Então, estar no ponto, grosseiramente, a gente pode falar que quem está no ponto mais alto do pódio é o melhor naquele ponto, certo? Dá para a gente tentar fazer um paralelo? Quando o Mercator colocou a Europa no meio e no alto, além de falar que estava no centro, ele também queria falar uma outra coisa. O que seria essa outra coisa? Que a Europa tá mais acima, no pódio. Que a Europa, ela está acima, mas no caso não é no pódio, ela está acima de quem? De todos os outros países? De todos os outros países e de todos os outros povos, né? Então, ele decide representar a Europa no alto, no meio e no alto do mapa. Ele está falando, olha só, a gente é melhor que o resto do mundo. Nós, né? Primeiro é a gente que está aqui no alto e depois vem o resto. E aí, quando a gente olha o mapa propriamente dito, se a gente pensar, ó, a gente não estava falando até agora há pouco que os territórios de onde eles retiraram riquezas eram a América, a África e a Ásia? Então, dá uma olhada, ó. Tudo bem, a América a gente sabe que é todo esse território, mas as regiões mais exploradas são a América Central e a América do Sul, certo? Então, nesse mapa, a gente pode falar, né, que a América, né, a porção que foi explorada pela Europa está abaixo dela. A África, a mesma coisa, né?
A Europa está no alto e a África está abaixo. A Ásia, boa parte aqui também foi colonizada por eles, também está ao sul aí, né? Abaixo de onde a Europa foi representada. Então, é a ideia, né? A gente está aqui no alto, nós somos melhores, e o resto do mundo está abaixo de nós. Vocês conseguiram entender essa ideia, gente? Sim. Sim. Tudo bem? A gente vai seguir aqui, isso vai ficar um pouco mais claro. Vou voltar no texto. Texto aqui. Então, essa ideia de estar no centro e no alto dá um nome, existe um nome para isso. É uma representação, esse mapa de Mercator é uma representação eurocêntrica. Olha a palavra, eurocêntrica. Dá para a gente tirar alguma coisa dessas palavras? Vou até escrever aqui, ó. Eurocêntrica. Se fosse para a gente dividir essa palavra, como vocês separariam ela em duas palavras aí que a gente consegue entender? Europa e o centro. Europa e o centro. Então, a projeção de Mercator é a projeção eurocêntrica, que faz com que a Europa seja o centro do mundo. Tá certo? Então, essas projeções eurocêntricas, elas estão dizendo para a gente que a Europa é o centro do mundo. E aí, o eurocentrismo é só uma parte de uma coisa maior, né? Que é a expressão do etnocentrismo. Aí eu vou escrever aqui também, etnocentrismo. Se fosse para a gente separar essa palavra em duas, etnocentrismo. Alguma ideia? O centrismo aí é do quê, gente? De centro. De centro também. Então, alguma coisa que está no centro. O que será esse etno aí no começo? Vocês lembram de alguma palavra? Me lembra etnia. Etnia. Isso mesmo, Tiele. Etnocentrismo, então, é a etnia que está no centro. Então, durante o período hegemônico da Europa, eles eram etnocêntricos. Ou seja, o povo europeu é superior aos demais povos do mundo. Tudo bem? Então, etnocentrismo é um povo que está aí no centro, que se considera melhor que os demais povos do mundo. E o eurocentrismo é a ideia da Europa no centro, que é um dos aspectos do etnocentrismo. Tudo bem? Vocês conseguiram entender essa explicação? Sim. Sim. Sim? Sim. Eu vou escrever essas definições no chat para vocês anotarem aí no caderno de vocês, tá bom? Que vocês vão precisar para fazer a atividade depois. Então, vamos lá. Então, eurocentrismo é a Europa no centro do mundo. O etnocentrismo e tem o etnocentrismo, que é quando um povo, vou por aqui, povo, etnia,
etnia que se considera o centro do mundo. Se considera mais importante que os demais povos da Terra. Ué, não foi? Será a minha mensagem? Não chegou. O eurocentrismo foi, né? Agora Ah, não, foi. agora foi, agora foi. Agora sim. Foi? Então, beleza. É a internet que tá de sacanagem comigo hoje. Então, vocês anotem essas duas definições, tá certo? Vou aqui para a apresentação. Então, assim, outra coisa importante, né, só para completar o raciocínio. A maioria dos mapas que a gente utiliza aqui no Brasil e usa a ideia do Mercator, tá? Da Europa no centro. Então, isso, na verdade, também tem relação com o processo de colonização, né? O fato de termos sido colonizados por eles fez com que a gente incorporasse esse modelo de representação da Terra como sendo mais usual por aqui, tá? Professora, Oi. os dois é eurocentrismo? Não, é eurocentrismo e etnocentrismo. Ah, tá, obrigada. Não bom de nada. Certo, gente? Então, assim, do que eu sei que hoje foi meio conturbado, travou muito a internet, peço desculpa para vocês, mas o que a gente conseguiu falar hoje? Alguma dúvida, alguma coisa que não ficou muito claro que vocês gostariam de perguntar? Não, você explica super bem, professora. Ah, muito obrigada, Tchelle. Então, assim, gente, se não existem aí dúvidas por enquanto, a gente vai encerrar por aqui, né? Faltam 2 minutinhos aí para terminar a aula, agora. Todo mundo já anotou as definições? Não. Sim? Professora, eu Sim. cheguei depois na aula. Excelente. Eu cheguei depois na aula. Adriane, mas tem colega que não estava o dia que eu coloquei isso na aula, né? Então, na aula presencial você está falando, não é isso? Não, tô falando que eu cheguei depois na aula. Tipo, eu cheguei atrasada. Ah, tá. Gente, põe esse despertador para funcionar cedo, pessoal. Eu também. Presta atenção, gente, porque é aquilo que eu expliquei para vocês, vocês vão ficar com falta. Certo? Mais alguém que chegou um pouco depois? Eu. A Adriele e o Emanuel. Só vocês dois, então? Então, pessoal, vou interromper a gravação, tá certo? Interrompendo aqui.